Amém, amados irmãos? Os irmãos podem se colocar em pé, vamos ler as escrituras. Gálatas capítulo número 2, versículo 16. Gálatas capítulo número 2, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Amém, amados irmãos? Os irmãos podem sentar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, mais uma vez te exaltamos e te agradecemos, ó Pai, pela vida, meu Deus, meu Pai carnal que nos tens concedido, e assim como também, meu Pai, a vida espiritual, meu Deus, que nos concedeste em Cristo Jesus. Mais uma vez, ó Pai, nos encontramos aqui com o propósito de poder adorarmos o Teu santíssimo nome. Suplicamos diante de Ti que o Senhor possa se compadecer de nós e que possa nos conceder, meu Pai, a compreensão, meu Pai, da Tua palavra. Tudo isto, meu Deus, nós te pedimos em nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, tal conforme anunciamos alguns domingos atrás, que a partir do dia 20, a partir do dia 30, hoje, e dia 7, estaremos falando a respeito do legalismo aqui na igreja. E eu apelei, amados irmãos, aos santos que orassem, a fim de que o Senhor concedesse graça quanto a este assunto. Tudo porque, amados irmãos, nós confiamos o ministério da palavra ao Espírito Santo e não em nós mesmos. A pregação, amados irmãos, não é simplesmente sobre técnica. A pregação, amados irmãos, não é sobre oratória. Se nós, amados irmãos, eliminarmos o poder do Espírito Santo na pregação, estaremos simplesmente, amados irmãos, ouvindo uma palestra. E para isto, amados irmãos, nós precisamos de Cristo, precisamos do Espírito Santo. Precisamos, amados irmãos, suplicar a Ele de tal maneira que Ele nos conceda a compreensão da Sua palavra. E assim como também Ele nos conceda, amados irmãos, o zelo e o temor de vivermos aquilo que nós temos ouvido, de praticarmos, amados irmãos, com zelo e amor e gratidão aquilo então que nós temos ouvido da Sua palavra. Eu creio, amados irmãos, que o assunto sobre legalismo não é um assunto, amados irmãos, novo para nós. Em algum momento, amados irmãos, talvez você foi chamado de legalista. Em algum momento, talvez você chamou um outro irmão de legalista. Então é um assunto, amados irmãos, que é conhecido por nós. Ainda que, amados irmãos, muitas das vezes nós temos contemplado irmãos que não têm conhecimento, não têm domínio do assunto, mas ainda assim, amados irmãos, rotulam os outros, amados irmãos, com esse título. Isso nos mostra, amados irmãos, algo importante, que nós precisamos, amados irmãos, aprender a respeito deste assunto. As pessoas, amados irmãos, muitas das vezes, elas falam daquilo que elas não conhecem. Rotulam, amados irmãos, os outros com títulos que elas mesmas não conhecem. Então, se nós perguntarmos a alguém que chamou um certo irmão de legalista e perguntamos a ele, irmão, o que realmente é legalismo? É bem possível, amados irmãos, que ele nem sabe o que realmente é legalismo. E isto, amados irmãos, é um erro. E recentemente, amados irmãos, eu vi um vídeo do Nicolás Panavato. Ele foi fazendo, amados irmãos, uma palestra no Brasil. Ele é um deputado, amados irmãos, da direita. E quando ele fazia o seu discurso, alguém na plateia chamou ele de narcisista. Alguém, amados irmãos, na plateia chamou ele com um termo feio. E ele foi para lá perguntar para ele o que realmente significava. E a pessoa começou a se mover, ela não sabia o que realmente significava aquilo. Ele não sabia, amados irmãos, se aquele título que ele atribuiu ao outro tinha algum significado. Então, muitas das vezes, amados irmãos, as pessoas fazem isto de uma maneira, amados irmãos, constante. Então, legalismo, amados irmãos, ele também nos remete a um outro assunto,
que é, amados irmãos, o antinomianismo. Ainda que não seja, amados irmãos, nosso propósito hoje falarmos a respeito do antinomianismo, é importante, amados irmãos, nós frisarmos hoje que o legalismo e o antinomianismo, ambos são irmãos do mesmo Pai. Ambos, amados irmãos, eles nascem da distorção do Evangelho da graça de Deus. É um resultado, amados irmãos, da diluição do Evangelho. Os dois, amados irmãos, ofendem o Evangelho de Jesus Cristo. Os dois, amados irmãos, é uma ofensa a Cristo Jesus, é uma ofensa à cruz. Então, de um lado, amados irmãos, nós temos o antinomianismo, que elimina, amados irmãos, a lei, elimina a obediência dentro da graça. É a ideia que, amados irmãos, que muitas das vezes muitas pessoas têm. Fomos salvos, amados irmãos, pela graça e nós não precisamos obedecer absolutamente nada. E nisto o apóstolo Paulo ele exclama em Romanos que permaneceremos no pecado para que a graça abunde. E ele clama, amados irmãos, dizendo que de maneira nenhuma. Então o antinomiano, amados irmãos, ele crê que a graça de Deus ela nos isenta da lei. Nós podemos fazer absolutamente tudo. Podemos beber, podemos fornicar, podemos adulterar, podemos mentir, podemos fazer absolutamente tudo. Nós somos salvos unicamente pela graça. E de um lado, amados irmãos, nós temos o legalismo, que é a posição que, amados irmãos, ela acrescenta alguma coisa, amados irmãos, à graça, como elemento, amados irmãos, de salvação. O legalista, amados irmãos, ele vê para a cruz e diz que a cruz, amados irmãos, é insuficiente. E para isso, amados irmãos, é necessário que façamos uma adição. Então ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, mas também nós somos salvos pelas obras. Nós somos salvos por aquilo que nós fizemos. Nós somos salvos pelos nossos bens feitos. Então, tanto o legalismo como o antinomianismo, amados irmãos, os dois, amados irmãos, são uma ofensa ao Evangelho de Cristo. E é mais urgente, amados irmãos, falarmos dentro da congregação, dentro da igreja, a respeito do legalismo, do que sobre antinomianismo. Porque dificilmente, amados irmãos, nós contemplamos dentro da congregação irmãos que têm essa posição. Irmãos que se declaram, amados irmãos que afirmam que a graça nos isenta da lei, nós podemos viver uma vida libertina, isso não importa, nós somos salvos. Mas frequentemente, amados irmãos, nós observamos dentro da igreja, dentro da cristandade, cristãos, amados irmãos, com aspectos legalistas em suas próprias vidas. E isso, amados irmãos, torna esse assunto um assunto, amados irmãos, necessário, um assunto, amados irmãos, urgente para nós. Muitas das vezes, amados irmãos, nós observamos que cristãos que foram alcançados pela graça, salvos, que têm vivido, amados irmãos, em santidade, obedecem a Deus, zelam para a sua palavra, que ainda assim, amados irmãos, infelizmente, em algum momento, caem em alguns aspectos legalistas. Então, esse é um assunto, amados irmãos, que é importante para nós. Esse é um assunto, amados irmãos, importante para a igreja. O propósito, amados irmãos, desse sermão, hoje, domingo, nem nós observamos como os de fora são legalistas, mas observamos, amados irmãos, a nós mesmos, se nós temos, amados irmãos, aspectos legalistas em nossa própria vida. Então, não diga que esse sermão não é para você. Não diga, amados irmãos, que esse sermão não é para você, esse sermão é para fora, é para os legalistas. Não. Observe esse sermão, amados irmãos, com entendimento. E observe se em ti poderá se achar, amados irmãos, algum aspecto legalista em sua vida. E, amados irmãos, o legalismo é um pecado. O legalismo, amados irmãos, ele é um pecado cego. Nem por coincidência, amados irmãos, que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, no versículo 16, ele vai chamar, amados irmãos, aqueles que eram os piores legalistas da sua fase, da sua época, aos fariseus e escribas, de cegos, condutores cegos. Então isso nos mostra, amados irmãos, que o legalismo é um tipo de pecado, amados irmãos, cego, que ele cega, amados irmãos, a consciência da pessoa que tem. A pessoa legalista, amados irmãos, ela não tem a capacidade de se autodiagnosticar como legalista. É necessário, amados irmãos, que alguém faça isso por ela. É necessário, amados irmãos, que alguém faça esse trabalho por ela. Ele observa lá, você tem vivido assim, você tem dito isso, e você tem mostrado aspectos legalistas de sua própria vida. Então, Cristo Jesus, amados irmãos, ele chama os fariseus e escribas como quê? Como cegos, condutores cegos. E a Bíblia nos mostra, amados irmãos, dessa descrição de Jesus Cristo aos fariseus, é como se fosse, amados irmãos, a de um condutor, de um motorista, que em seu transporte, amados irmãos, tem
tem algumas pessoas com o propósito, amados irmãos, de lhes levar em algum determinado lugar. Só que, amados irmãos, esse motorista, ele está cego. Ele não tem, amados irmãos, a capacidade de enxergar o caminho com o propósito, amados irmãos, de conduzi-los até o fim, até o propósito, amados irmãos, que ele deseja levá-los. Então, a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que o ponto importante, amados irmãos, a respeito da cegueira espiritual, é que essa pessoa que mesmo cega, ela se acha, amados irmãos, que ela tem visão. O ponto importante, amados irmãos, a respeito da cegueira espiritual, é que o nu, ele pensa que está vestido. O ponto importante da cegueira espiritual, amados irmãos, é que o pobre, ele se acha que é rico. É que o morto, ele se considera, amados irmãos, que ele está vivo. Esse é o ponto importante, amados irmãos, a respeito da cegueira espiritual. Então, é um tipo de pecado, amados irmãos, que cega a consciência da pessoa. Anestesia, amados irmãos, a consciência da pessoa, de maneira que você não possa contemplar aquilo que, amados irmãos, é a sua própria realidade. Então, é um tipo, amados irmãos, de pecado cego. Então, o legalismo, amados irmãos, é um tipo de pecado cego. E uma das consequências do legalismo é justamente a sua invisibilidade para o legalista. A pessoa está presa ao legalismo, mas não enxerga o seu próprio legalismo. Muitas das vezes, o legalista ele pode enxergar aspectos legalistas na vida do outro, mas os seus ele não enxerga em momento algum. É como o pecado do orgulho. O orgulhoso, amados irmãos, muitas das vezes ele é apto de contemplar, amados irmãos, aspectos de orgulho na vida do outro, mas ele não pode contemplar o seu próprio orgulho. Ele não tem a capacidade de se autodiagnosticar, mas ele tem a capacidade de diagnosticar o outro. Muitas das vezes, aquela pessoa que chama o outro de orgulhoso, ele também é orgulhoso, mas ele pensa que, amados irmãos, não tem esse aspecto em sua própria vida. E um dos pontos, amados irmãos, importantes, que nós precisamos levar em consideração é que, amados irmãos, não é fácil rotular, amados irmãos, alguém como legalista. É uma acusação, amados irmãos, séria. Existem pessoas, amados irmãos, fora que têm, amados irmãos, aspectos legalistas, amados irmãos, em sua vida, devido a uma má compreensão, amados irmãos, do Evangelho. E muitas das vezes, amados irmãos, a culpa disso é nossa, é de nós cristãos, que saímos, amados irmãos, das nossas casas e vamos pregando o Evangelho para elas como se o cristianismo, amados irmãos, fosse uma lista de regras. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, se afaste daquilo. E no final, amados irmãos, a única compreensão que a pessoa evangelizada terá é que o cristianismo é uma lista de regras daquilo que se pode fazer e daquilo que não se pode fazer. Amados irmãos, se quando nós evangelizamos, levamos os crentes a essa compreensão, não é, amados irmãos, o evangelho que nos apresentamos a eles. O evangelho, amados irmãos, não é uma lista de regras. Não é aquilo que se pode fazer e aquilo que não se pode fazer. É isso, amados irmãos, que os descrentes têm a respeito do cristianismo. Você vai perguntar para um ímpio que me pergunta o que é ser cristão. Ser cristão é não fornicar. Ser cristão é não beber. Ser cristão é não fumar. Nisto, amados irmãos, estamos simplesmente ensinando moralismo nas pessoas. Não é diferente, amados irmãos, de moralismo. E o moralismo, amados irmãos, ele é abominável diante dos Deus. Os irmãos têm conhecimento disso. Então, o evangelho, amados irmãos, ele não é a propagação, amados irmãos, do moralismo. Nós não saímos, amados irmãos, para as ruas e ensinar as pessoas de que elas não podem matar, elas não podem fornicar. Não é sobre isso. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Repito, se no final da sua pregação a única coisa que o descrente captou é que o evangelho é uma lista de regras, você não apresentou o evangelho para ela. Você não apresentou o evangelho para ela. E nisto, amados irmãos, nós estamos simplesmente plantando frustração nas pessoas. E ele vai com esse conceito que o evangelho tem uma lista de regras, aquilo que se pode fazer e não se pode fazer. E ele nunca, mas absolutamente nunca, poderá cumprir com aquela lista de regras. E ele terá, amados irmãos, uma vida fracassada. Ele terá, amados irmãos, uma vida fracassada e amargurada. Então, o legalismo, amados irmãos, ele é, amados irmãos, um pecado cego. Então, precisamos, amados irmãos, ter cuidado quando nós rotulamos alguém como legalista. É uma acusação séria. E muitas das vezes, amados irmãos, nós fizemos isso porque às vezes o irmão que está falando conosco falou que para nós fazermos alguma coisa e nós não queremos fazer. E depois, usamos isso como uma autodefesa.
O irmão é legalista. Então, nisto, amados irmãos, a irmã que senta com a irmã, que em algum momento, amados irmãos, que em algum momento se mostrou indecente, a irmã rejeita a repreensão e rotula a irmã como legalista. Isso, amados irmãos, nós vamos observar o próximo domingo sobre o que não é legalismo. Então, é uma afirmação, amados irmãos, séria, que nós precisamos, amados irmãos, ter atenção. Então, permitam-me, amados irmãos, que faça a leitura de algo aqui que eu captei, que diz: o legalismo é uma acusação séria. Basta ler a carta aos Gálatas para perceber o peso desse erro, o perigo espiritual, que ele representa dentro da igreja. Exatamente por isso, devemos ter grande cautela antes de rotular alguém como legalista de forma pessoal, direta e com nome exposto. Posso verdadeiramente chamar alguém de legalista apenas em condições muito específicas. Primeiro, se a pessoa diminui a obra da cruz de Cristo. Segundo, se acrescenta algo humano às mãos vazias da fé como requisito para receber a obra consumada. E a obra consumada aqui, amados irmãos, é a salvação. Se mesmo após apelos e esclarecimento insiste firmemente no seu erro. E se em uma conversa séria e honesta, ao pressionar suas afirmações, fica claro de que ele realmente exige além de Cristo e da sua graça para obter a paz com Deus. E ele diz: sem esse tipo de verificação, o termo legalista torna-se uma acusação fácil de se fazer, mas extremamente difícil de provar. E toda acusação não provada é por si mesma um erro moral e espiritual. Então isso significa que todas as vezes que você rotulou um irmão como legalista, ele não sendo legalista, você cometeu, amado irmão, um erro. Você errou rotulando alguém como legalista. Então, não é, amados irmãos, uma questão muito fácil. Conforme eu disse, muitas pessoas, amados irmãos, têm uma compreensão errada a respeito do Evangelho. E repito, muitas das vezes essa compreensão falsa que eles tinham a respeito do Evangelho, a culpa é dos cristãos que apresentam o Evangelho como uma lista de regras. E muitas das vezes também, amados irmãos, a culpa é daquilo que se passa no púlpito, na congregação. O legalismo, amados irmãos, ele é pregado em várias igrejas, em vários púlpitos. Ao apresentarmos, amados irmãos, uma lista de regras daquilo que os santos não podem fazer. Olha, se esforce para fazer aquilo. Se esforce para andar em santidade, como se nós podemos realmente nos esforçar para isso. Quando nós, amados irmãos, isentamos Cristo, a sua graça dessas questões, nós, amados irmãos, estamos empurrando os irmãos ao legalismo. E isso, amados irmãos, muitas vezes é apresentado dentro da igreja, nos púlpitos. E as pessoas pensam, amados irmãos, que o cristianismo é isso. O cristianismo é uma lista daquilo que não se pode fazer e daquilo que então não se deve fazer. Só que isso, amados irmãos, não é evangelho. Então, o que é legalismo? E aqui, amados irmãos, tem várias definições. Legalismo, amados irmãos, é você acreditar que pode ganhar ou manter a sua salvação por aquilo que você faz. Se você acredita que você pode ganhar ou pode manter a sua salvação por aquilo que você faz, você tem algum aspecto legalista em sua vida. Legalismo, amados irmãos, é também elevar regras humanas acima das instruções e princípios dados por Deus em sua palavra e julgar o próximo de pecar quantas regras humanas não são seguidas. Então, legalismo, amados irmãos, é criarmos regras de preferências pessoais para nós mesmos. E quando observamos, amados irmãos, os irmãos que não fazem aquelas regras que nós achamos importantes, lhes rotulamos como pouco piedoso. É isso que os fariseus, amados irmãos, faziam. E nós vamos contemplar isso, amados irmãos, na exposição desse assunto. O legalismo, amados irmãos, é acreditar que alguém é capaz de obedecer à palavra de Deus por meio da sua própria força, com o propósito de obter uma maior medida de aprovação e favor diante dos olhos de Deus. Isso, amados irmãos, é legalismo. E isso, amados irmãos, não é o Evangelho. Isso é a distorção, amados irmãos, do Evangelho. O Evangelho, amados irmãos, não prega isso. O Evangelho não nos propaga, amados irmãos, isso. Não é sobre nós. Não é sobre aquilo, amados irmãos, que nós fizemos. É sobre aquilo que Ele fez. Não é sobre nós, amados irmãos, é sobre Cristo. Não é, em momento algum, amados irmãos, sobre nós. É unicamente, amados irmãos, sobre Jesus Cristo. Então, nós vamos aqui, amados irmãos, observar algumas passagens bíblicas que nos mostram, amados irmãos,
princípios legalistas. E o objetivo, amados irmãos, repito mais uma vez, é nós nos analisarmos, amados irmãos, se existem aspectos legalistas em nossa própria vida. E nisto, amados irmãos, eu convido os irmãos abram comigo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, amados irmãos, versículo 9 ao versículo 14, diz o seguinte: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Repito mais uma vez, e ficam atentos, amados irmãos, à leitura. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam aos outros. Outras pessoas dizem que crendo que eram justos aos seus próprios olhos, não aos olhos de Deus, aos seus próprios olhos. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amados irmãos, essa parábola a respeito do publicano e fariseu, que se apresenta, amados irmãos, ao templo para orar, nos ensina, amados irmãos, princípios, mas muito importantes. Nos ensina, amados irmãos, princípios importantes. E é importante aqui, amados irmãos, lembrar que na fase em que Cristo Jesus apareceu, amados irmãos, para Israel, amados irmãos, estava sob o domínio do Império Romano. E isto, amados irmãos, é importante porque nós contemplamos aqui, amados irmãos, 2 figuras. Por um lado, amados irmãos, nós temos um fariseu e por outro lado, amados irmãos, nós temos um publicano. E a pergunta, amados irmãos, que nós devemos levar é: o que é, amados irmãos, um publicano? E a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que os publicanos eram judeus que prestavam serviço a Israel por meio de Roma. Então, os publicanos, amados irmãos, eram coletores de impostos, que trabalhavam para o Império Romano. Eram judeus, amados irmãos, que iam de casa em casa, levantando o imposto. Levantando, amados irmãos, aquilo que poderia se dar para o Império Romano. E a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que esses publicanos recebiam, amados irmãos, autoridade do Império Romano para poderem fazer este serviço. Então, os publicanos, amados irmãos, eles eram enxergados pelos judeus como traidores. Por quê? Porque eles estavam trabalhando para os seus próprios inimigos. Para aqueles, amados irmãos, que estavam lhes oprimindo. Para aqueles, amados irmãos, que estavam oprimindo, amados irmãos, o povo de Deus. Esse é um ponto, amados irmãos, importante que nós devemos levar em consideração. Por outro lado, amados irmãos, os publicanos, judeus que levantavam, amados irmãos, que levantavam, amados irmãos, os impostos, eles trabalhavam, amados irmãos, com falta de sinceridade. Muitas das vezes, amados irmãos, eles cobravam aquilo que... amados irmãos, além daquilo que lhes foi manifestado. E nós podemos contemplar isso, amados irmãos, da história de Zaqueu. Zaqueu, amados irmãos, ele foi um publicano. Quando, amados irmãos, ele vai receber Jesus Cristo em sua casa, ele mesmo confessa que, se necessário, devolveria, amados irmãos, todos os bens que ele havia recebido dos pobres. Então, os publicanos, amados irmãos, eles agiam dessa maneira. Eles levantavam o imposto, amados irmãos, entregavam o Império Romano e muitas das vezes também, amados irmãos, acrescentavam. Alguém vinha na sua própria casa, o imposto é 5.000 kwanza, ele vai lhe dizer que o imposto é 10.000 kwanza. E a Bíblia diz que, amados irmãos, eles construíam riquezas desta maneira. E por um lado, amados irmãos, os publicanos, repito, eles eram judeus que estavam constantemente em contato com os gentios. Dessa maneira, amados irmãos, nós podemos contemplar o porquê que, amados irmãos, os judeus detestavam, amados irmãos, os publicanos. E nós podemos contemplar, amados irmãos, que nas Escrituras
o termo publicano, ele é pejorativo. É algo feio. É algo, amados irmãos, que não tem um significado bonito. Contemple, amados irmãos, em Mateus 18. Cristo Jesus, quando ele vai falar a respeito da doutrina da excomunhão, ele vai dizer que aquele que é afastado deve ser considerado como quê? Como gentil e publicano. Então, não é um termo bonito, é um termo pejorativo. Ser chamado de publicano era o mesmo que ser chamado como pecador. Era o mesmo que ser chamado como um homem mau, iníquo. Então, os judeus, amados irmãos, odiavam os publicanos por esses motivos. Eles odiavam, amados irmãos, os publicanos por esse motivo. Então, é nesse contexto, amados irmãos, que um judeu fariseu e um judeu publicano vão se apresentar no templo, amados irmãos, com propósito. Os dois subiram lá, amados irmãos, com propósito de fazer o quê? Os dois subiram lá com propósito de poder orar a Deus. E nós podemos contemplar, amados irmãos, que eles sobem, amados irmãos, com propósito, amados irmãos, com objetivos distintos. O publicano, amados irmãos, ele vai subir no templo com propósito, amados irmãos, de suplicar por misericórdia. Amados irmãos, a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que este publicano havia se arrependido dos seus maus feitos. Ele havia se arrependido dos seus pecados. E ele clama, amados irmãos, por misericórdia diante dos olhos de Deus. Ele diz o seguinte: e o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria se levantar, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ali temos, amados irmãos, um publicano arrependido dos seus feitos, se é por usurpar dinheiro do povo, ou então por qualquer outro pecado que ele havia cometido. O ponto importante, amados irmãos, na descrição bíblica, nós devemos levar em consideração que o publicano estava arrependido dos seus feitos. E o fariseu, amados irmãos, contempla em sua oração, ele vai subir no templo com o propósito, amados irmãos, de exaltar-se a si mesmo. O quão abominável, amados irmãos, essa posição. É abominável, amados irmãos, quando nós nos apresentamos diante dos olhos de Deus e nos exaltamos, amados irmãos, dos nossos próprios feitos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós operamos, seja por meio da oração, seja por meio do dízimo, ou então por meio das ofertas, ou de qualquer outro feito, amados irmãos, que nós fizemos. É abominável nos gloriarmos diante do Senhor em oração. Então a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que esse fariseu, ele subiu no templo para orar. E o versículo 9 diz, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Um ponto. A Bíblia, amados irmãos, está a dizer que o fariseu confiava em si mesmo. E esse, amados irmãos, não é um termo de autoestima religiosa, não. O fariseu, amados irmãos, ele confiava nas suas próprias obras como base de aceitação diante dos olhos de Deus. Repito, o fariseu, amados irmãos, ele confiava nas suas próprias obras como base de aceitação diante dos olhos de Deus. Então ele se via que eu sou bom, eu sou santo. E nem é por coincidência, amados irmãos, que nós contemplamos nas Escrituras os fariseus não comendo com os pecadores, não se juntando, não tocando em prostitutas, não se juntando com os publicanos. Amados irmãos, os fariseus tinham na testa a escrita santidade ao Senhor. Eram pessoas, amados irmãos, que se esforçavam para ser boas. E a Bíblia diz que eram justas, amados irmãos, aos seus próprios olhos. Então, eles tinham, amados irmãos, uma justiça que não vinha de Deus. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Eles tinham, amados irmãos, uma justiça que vinha das obras, não uma justiça, amados irmãos, que vinha de Cristo, não. Eles não buscavam justiça em Deus, não buscavam, amados irmãos, justiça em Cristo. Eles buscavam justiça nos seus próprios feitos, nas suas próprias obras. Então, amados irmãos, um ponto importante aqui a falarmos é este: o legalista, ele confia nas suas próprias obras. E os irmãos aqui, se eu perguntar aqui, irmãos, os irmãos confiam nas suas próprias obras para a salvação? Todos vão falar: não, ninguém aqui se confia. Todos aqui vão falar: não, a salvação é unicamente pela graça. Efésios 2:1, Efésios 2, capítulo, versículo 8. Todos vão falar isso, amados irmãos. Mas devemos prestar atenção na maneira conforme nós vivemos. E ali, amados irmãos, vai uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos. Como é que você se sente naqueles dias que a tua vida espiritual, o termo está um pico, né? A tua vida espiritual está difícil. Como é que você se sente nesses dias? Você pensa que você é menos amado diante dos olhos de Deus? Você pensa que você é menos salvo diante de Deus? E como é que você se sente quando você está bem diante dos olhos de Deus? Você se sente que Deus te ama mais? Você se sente que você é mais salvo?
Você sente que Deus está lá no seu trono e te olhando dizendo: eis ali meu filho amado em quem eu me comprazo. Se você sente dessa maneira, você tem algum aspecto de legalismo na própria vida. Amados irmãos, repito, a segurança da salvação não está baseada naquilo que nós fizemos. A segurança da salvação, amados irmãos, não está baseada nas nossas boas obras. Está em Cristo Jesus. Cristo fez absolutamente tudo. Ele fez uma obra completa, amados irmãos. Não restou absolutamente nada. Não estou uma percentagem que ele disse que não. Essa percentagem, a graciosa vai complementar. Não tem. Cristo fez absolutamente todas as coisas. E o cristão tem que simplesmente receber esse dom, amados irmãos, maravilhoso. Por isso que o Evangelho, amados irmãos, é um jugo suave. Por isso que o Evangelho é um jugo, amados irmãos, suave. Não é um peso nas nossas costas, conforme os fariseus colocavam nos ombros dos irmãos. Precisam se circuncidar, precisam guardar o sábado, precisam cumprir as festas. Isso não é Evangelho, amados irmãos. Cristo fez tudo por nós. Então, o legalista, ele confia nas suas próprias obras, nas suas próprias ações, no quanto ele ora, no quanto ele medita, no quanto ele congrega. Isso é a sua base. E quando ele peca, ele está completamente apavorado. Ele pensa que se morrer naquele dia será lançado no inferno. Irmãos, em algum momento da minha vida cristã eu tinha esse conceito. Isso é testemunho pessoal. Em algum momento da minha vida cristã, antes de entender a maravilhosa doutrina da justificação pela fé, eu tinha esse conceito. Mas não, eu me sentia aterrorizado quando pecava. Eu pensava, se eu morrer eu vou no inferno. Não é isso. Você não deixa de ser filho de Deus quando você está fraco. Amém. Você não é mais filho de Deus quando você está andando bem. Não. Amados irmãos, nós somos filhos de Deus. Isso está garantido por Jesus Cristo. Isso está garantido. Unicamente garantido por Ele. Então, observe, amados irmãos, que a segurança da salvação não está naquilo que nós fizemos. Está naquilo que Cristo fez. Cristo já fez tudo por nós. Ele nos amou, amados irmãos, e Ele fez todas as coisas. Então, esse é um ponto. O legalista, amados irmãos, ele confia nas suas próprias obras, naquilo que ele faz. E o fariseu, amados irmãos, ele vai apresentar o seu currículo espiritual. Né? Observe que o currículo dele espiritual e o currículo do publicano são completamente distintos. Ele vai falar assim no versículo 12: jejuo 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. E aqui vai, amados irmãos, uma observação. A lei não exigia, amados irmãos, jejuar 2 vezes na semana. Esse é um ponto importante que vocês devem levar em consideração. Por outro, a lei não exigia, amados irmãos, dar dízimo de tudo quanto se possuía. Os legalistas, amados irmãos, os fariseus, eles davam até dízimo dos temperos. Dos temperos que eles tinham, eles davam dízimo. E a ideia, amados irmãos, do legalista é essa. Quanto mais você obedece, você está quito diante dos olhos de Deus. Eu vou me esforçar, vou fazer além daquilo que está escrito, vou me esforçar nisso. Para quê? Para eu ser aceito diante de Deus. Para Deus falar lá: diz ali meu filho amado, em quem eu me comprazo. Isto, amados irmãos, não é evangelho. Isso é, amados irmãos, legalismo. Então, quando nós contemplamos, amados irmãos, o irmão que confia nas suas próprias obras para a salvação, não devemos, amados irmãos, de antemão, considerá-lo, amados irmãos, como legalista. Sente com o irmão, explique a ele o verdadeiro evangelho. E ele pode compreender. E ele pode negar, amados irmãos, essa concepção, amados irmãos, errônea. Então, essa, amados irmãos, é a descrição daquilo que é um legalista. O legalista, ele acredita nos seus feitos como base da sua salvação. E o legalista, amados irmãos, ele é orgulhoso. Esse é um ponto importante que devemos levar em consideração. Ele é orgulhoso. Ele tende, amados irmãos, a desrespeitar os outros que não têm o mesmo padrão de vida em relação a ele. É isso que esse fariseu está fazendo aqui, amados irmãos. Eu não sou como os demais homens. Eu não sou como esse publicano que está próximo de mim. Deus, eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Em poucas palavras, estamos falando isso aqui, diante de Deus. Eu sou melhor. Esse aqui não. Eu sou melhor que esse aqui. Então, isso, amados irmãos, é orgulho puro. Isso é orgulho. Isso não é humildade.
Se nós, amados irmãos, devido à nossa vida espiritual, saudável diante dos olhos do Senhor, tendemos a desprezar os irmãos, não estamos vivendo, amados irmãos, de acordo com o Evangelho. Não estamos vivendo bem. Não estamos vivendo bem. Se você se considera mais santo que os irmãos do seu lado, você não está vivendo, amados irmãos, bem. Então a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que o legalismo, amados irmãos, é pecado. O legalismo, amados irmãos, é um pecado, é uma ofensa, amados irmãos, ao Evangelho de Deus. E o porquê que, amados irmãos, eu digo que o legalismo é um pecado? Não é simplesmente um erro, não é um erro teológico, não é isso. E um ponto importante, amados irmãos, é que ninguém escolhe ser legalista. O legalismo não é como uma posição teológica, por exemplo, conforme nós vimos, por exemplo, em relação aos dons. Eu sou cessacionista, ele é continuista. Não, escatologista, eu sou aliancista, ele é dispensacionalista. Não é o que requer, amados irmãos, você não escolhe. Mas você pode ter aspectos, não precisa escolher, mas você pode adotar aspectos legalistas na sua própria vida. É isso, amados irmãos, que torna ele perigoso. Então, o porquê que, amados irmãos, o legalismo é um pecado? O legalismo, amados irmãos, é um pecado porque ele está enraizado num coração, amados irmãos, orgulhoso. O legalismo, amados irmãos, é um pecado porque ele reduz a cruz de Cristo para a salvação. Ele vai olhar para a cruz. Isso não é suficiente para me salvar. Eu preciso adicionar ali algumas regras. Ou seja, está errado. Eu vou adicionar aqui. Então, é obra de Cristo mais a minha obediência. É obra de Cristo mais a minha santificação. É a obra de Cristo mais as minhas ofertas que eu dou, mas o meu amor ao próximo. Isso que é base da minha salvação. Quando nós contemplamos isto, quando nós fizemos isto, mas irmãos, não estamos pecando contra Deus. Não estamos deturpando o Evangelho de Deus. A salvação é unicamente, amados irmãos, pela fé em Cristo. Isto, amados irmãos, é suficiente. O legalismo, amados irmãos, é um pecado por quê? Porque ele inclui a palavra de Deus, aquilo que Deus não inclui, mas que o legalista pressupõe que deveria ter sido incluído. Então, o legalista ele vê para as escrituras e ele diz lá, aqui está faltando alguma coisa. Aqui está faltando alguma coisa. E a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que a Bíblia ela é suficiente para a nossa devoção, para a nossa piedade. Ela é completa. Ela é completa. Não precisa, amados irmãos, de nada. Se você, amados irmãos, quer ter uma vida santa, pura, agradável diante de Deus, as Escrituras é suficiente. Mas não é isso, amados irmãos, que o legalista tem, não. Para isso eu preciso acrescentar algumas regras. Então é o quê? Colocar tatuagem é pecado. Fazer corte francês é pecado. Mas, irmãos, o legalista está cheio de regras. É só se observar ali, em vários sítios, a concepção que as pessoas têm errônea a respeito do Evangelho. São regras adicionadas. Ainda ultimamente eu ouvi alguém dizer, comer jindumbo é pecado. Fazer que sangue com bunda é pecado. Está a tirar isso de onde as escrituras? Está onde? E se ele encontrar alguém que come jindumbo, esse irmão, esse não está bom, esse parece não é salvo, esse, porque ele come jindumbo. Então, isso, amados irmãos, é legalismo. Quando incluímos, amados irmãos, a palavra de Deus, aquilo que Deus não inclui. E colocamos, amados irmãos, essa nossa regra, amados irmãos, como um pressuposto de piedade. Não faz, isso é pecado. Tudo é pecado. Havia fase até que os irmãos, havia até fase que secretário que cansar por isso é pecado. Então, isso na Bíblia. Isso é legalismo puro. Isso não é, amados irmãos, o Evangelho. Então, a ideia do legalista é que Deus errou por simplesmente nos conceder essas regras. Vamos acrescentar algumas regras ali. Vamos acrescentar algumas regras nossas. Então, o legalismo, amados irmãos, é pecado. Pois se concentra nas coisas externas, enquanto, amados irmãos, ignora as coisas do coração. O legalismo é pecado, amados irmãos, porque faz com que julguemos sem misericórdia o nosso irmão em Cristo, que não segue os nossos padrões elevados e extrabíblicos. Isso, amados irmãos, é legalismo. Isso, amados irmãos, é legalismo. Então, essa é a descrição, amados irmãos, que a Bíblia nos mostra a respeito deste assunto, que aquele que confia, amados irmãos, que está cheio de autoconfiança, que confia nas suas próprias obras, como requisito de aceitação diante dos olhos de Deus,
esse tem algum aspecto legalista em sua vida. E repito, amados irmãos, nos momentos de fraqueza, eu não estou aqui querendo dizer que você vai normalizar estar fraco na fé. Não é isso que eu estou a falar aqui. Não é isso. Eu estou a falar que mesmo você estando fraco, você ainda é filho de Deus 100%. Não reduz quando você desobedece a 85% filho de Deus. Obedeceu 100%, não é assim como as coisas funcionam. Nós somos filhos de Deus. Isto está garantido por Cristo, independentemente mais ou menos da nossa fraqueza, independentemente de que em algum momento talvez caiamos em algum pecado. Nós somos filhos de Deus. Isso é a maravilha, amados irmãos, do Evangelho. Esta é, amados irmãos, a maravilha do Evangelho. Amados irmãos, abram comigo Atos capítulo 15. Versículo 1 até o versículo 11, né? Mas não fazer aqui, amados irmãos, a leitura completa. Vamos considerar aqui, amados irmãos, alguns pontos importantes. O capítulo 11, amados irmãos, versículo diz: então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Esta é aquela fase, amados irmãos, que o Evangelho começará a ser pregado nos gentios. Paulo, amados irmãos, ele vai pregar o Evangelho na Antioquia. E depois, amados irmãos, a mensagem vai chegar até Jerusalém. A mensagem, amados irmãos, chegar até Jerusalém, até lá. O Evangelho chegou até os gentios. E os irmãos creem no Evangelho. Eles receberam o Espírito Santo, assim como nós também recebemos. Então, alguns judaizantes, alguns irmãos judeus, que outrora, amados irmãos, se reviam no judaísmo, eles vão sair de Jerusalém, da Judeia, para ir, amados irmãos, para Antioquia. E para tentar imputar a eles, amados irmãos, algum tipo de fardo pesado. Eles vão chegar lá e vão dizer: irmãos, está tudo bem que vocês foram também alcançados. Está tudo bem que vocês foram também salvos. Vocês também receberam o Espírito Santo. Está tudo bem. Mas está faltando alguma coisa. Vocês precisam se circuncidar para ser salvos. Então eles estavam ensinando, amados irmãos, para os recém-convertidos que a salvação, amados irmãos, não é pela graça. A salvação é pela obediência. E eles estavam ensinando, imputando, amados irmãos, isto aos irmãos: olha, se você não obedecer a circuncisão, vocês não podem se salvar. Vocês não terão salvação. Vocês não serão justificados, reconciliados. Vocês precisam, amados irmãos, se circuncidar. E isso, amados irmãos, estava acontecendo aonde? Isso estava acontecendo em Gálatas. Paulo pregou o Evangelho em Gálatas, os irmãos creram. E depois de um momento que ele se afastou, corromperam o Evangelho, acrescentando regras. Que precisam se circuncidar, precisam guardar leis, precisam fazer aquilo. E enquanto vocês não fazerem isso, vocês não são salvos. Então, esse pensamento, amados irmãos, ele nos mostra algo, que o Evangelho, a salvação, ela é pela obediência a esses mandamentos. Que a salvação, amados irmãos, é pela obediência a esses mandamentos. E isso trouxe, amados irmãos, confusão em Antioquia. De tal maneira que, amados irmãos, que eles tinham que se movimentar para ir para Jerusalém e tratar a respeito desse assunto. Lá. Vamos para os apóstolos, vamos tratar esse assunto aqui. Vamos tratar esse assunto importante. O versículo 2 diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles, alguns dos judaizantes que estavam a ensinar esta doutrina aos irmãos, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e os anciãos sobre aquela, amados irmãos, questão. Versículo 5 diz: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés, não simplesmente a circuncisão, mas também guardarem a Torá, também guardarem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos,
bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca o evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir os discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então, observe aqui, amados irmãos, que Paulo está dizendo o seguinte, olha lá, nem os nossos pais, amados irmãos, repito, Abraão, ele foi justificado por Deus. A justificação dele lhe foi imputada. Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, amados irmãos, não alcançou, amados irmãos, a justiça vivendo em obediência. Não, é assim, amados irmãos. A justiça só pode ser chegada a nós por meio de imputação. É atribuição e graça. Deus te concede, amados irmãos, a justiça de Cristo. É isso, amados irmãos. Jamais o homem poderá agradar a Deus. Deus vai ser um homem justo. Jamais. A Bíblia diz que não existe nenhum justiça que não existe. Então, toda tentativa, amados irmãos, de tentar alcançar, amados irmãos, justiça distante da cruz é, amados irmãos, absolutamente um erro. E será um fracasso. Será um fracasso. Então ele diz lá, vocês não podem fazer isso, pois porque tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Então o que é o jugo? O jugo, amados irmãos, é aquela carga que era colocada no jumento, né? A pessoa que pretendia viajar, ela tem aquela pequena estrutura que os judeus faziam no jumento, e lá colocavam, amados irmãos, as suas mercadorias. Então, Paulo está dizendo, se vocês tentarem fazer isso com os irmãos, vocês estarão colocando um jugo muitíssimo pesado a eles. Eles não vão conseguir fazer isso. Ninguém, amados irmãos, ninguém consegue cumprir a lei de Deus com perfeição. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus com perfeição. E a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que Deus concedeu a lei aos homens como espelho, não como remédio. A lei, amados irmãos, foi concedida aos homens como espelho. Para que quê? Para que nós possamos contemplar a nossa própria imundícia, a nossa própria fraqueza, o quanto nós somos maus. E depois disto, ela se tornar, amados irmãos, servir como alho e nos direcionar, amados irmãos, a Cristo. Então, a lei nos mostra nossos problemas, a nossa incapacidade de nós podermos agradar a Deus simplesmente por meio dela. E quando ela te mostrar seus problemas, fala, tem uma maneira de você agradar a Deus em Cristo, vai lá. Então, os judeus estavam tentando fazer isso lá. Vamos agradar a Deus por meio da lei. Não é possível. Você não pode agradar a Deus por meio dos seus feitos, por meio das suas obras. Você não pode. A salvação não é por aquilo que você faz, não é pela obediência. Não é pela obediência. A salvação não é pela obediência, meus irmãos. A obediência, ela é a consequência da salvação. A salvação, ela gera a obediência no coração dos cristãos. Não é a obediência que gera a salvação. Não é, meus irmãos. E essa descrição é semelhante à descrição, meus irmãos, de uma carroça que está em frente dos bois. Não anda, não caminha. Se você colocar, meus irmãos, os bois na frente da carroça, ela não vai, meus irmãos, andar, não vai caminhar. É isso que acontece quando nós colocamos, meus irmãos, a obediência em frente da salvação. Não acontece absolutamente nada, meus irmãos. Então, quando nós colocamos, meus irmãos, a salvação em frente, a obediência será simplesmente a consequência, não a causa. Repito, uma coisa é nós sermos salvos para obedecer, e outra coisa é obedecer para ser salvo. São completamente distintas. É diferente, meus irmãos. É diferente. Nós fomos salvos para obedecer. Fomos salvos, amados irmãos, para obedecer. Os irmãos podem abrir comigo Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem das obras para que ninguém quer. Não vem das obras para que ninguém se glorie, como o fariseu que estava fazendo lá no templo. Não vem das obras. É dom, é graça divina, é presente de Deus. Deus lhe deu um presente completo. É, amados irmãos, dom de Deus. A salvação é exclusivamente dom, amados irmãos, de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então é isto, amados irmãos, que os judaizantes estavam tentando fazer na galáxia. Voltar a colocar os irmãos sobre o jugo da serviço. Não faça aquilo, se circuncida para ser salvo. Guarde o sábado para ser salvo. Faça aquilo, faça um montão de regras. Não, é errado. Ninguém será salvo por guardar esses mandamentos. A lei, ela é incapaz, amados irmãos, de nos salvar. Ela foi colocada por Deus simplesmente como aio, como espelho, para nos dirigir até Jesus Cristo. A lei, amados irmãos, ela clama, dizendo o seguinte: Cristo é a sua solução, não eu. Eu não sou a sua solução. Então, pode dizer lá, quando alguém que foi alcançado pela graça tenta voltar mais para as obras da lei, está se colocando mais uma vez sobre a serviço, sobre um jugo pesado. Cristo é que tem um problema, não volte lá. Viva a graça, viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Romanos, amados irmãos, capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem conhecimento do pecado. Versículo 24 diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, a justificação é somente pela fé, não é pelas nossas obras. Não é pelas nossas obras. Não é pelos nossos próprios feitos. Então, o legalista, ele está se esforçando a alcançar alguma coisa que Cristo nos concede gratuitamente. Essa tentativa, amados irmãos, de confiarmos em nossas próprias obras, em confiarmos em nós mesmos, é, amados irmãos, má. É abominável essa tentativa. A Bíblia, amados irmãos, nunca nos chama para nós confiarmos em nós mesmos. Nunca. Nunca você verá uma passagem bíblica e confia em ti mesmo, confia nos seus feitos. Não. Mas sempre, amados irmãos, a Escritura vai dizer: confiemos em Cristo. Confiemos simplesmente nele. Por quê? Porque ele fez absolutamente tudo. Creamos simplesmente nisso. Ele é bom. Nos concedeu, amados irmãos, salvação de graça. Então, legalismo, amados irmãos, é também criar regras humanas e elevá-las ao nível de mandamento espiritual. E exigir que todos obedeçam, como se fossem voz direta de Deus. O legalismo, meus irmãos, transforma preferências pessoais em doutrinas que a Escritura não ordena. E as impõe como critério de piedade. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, um exemplo. Os irmãos vão comigo Marcos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo
Vamos tentar ler até o versículo 13. Diz o seguinte: e juntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas. Além disso, havia outras regras que eles haviam criado para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe aos fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retemos a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidados os mandamentos de Deus para guardares a tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao seu pai ou mãe: aquilo que podereis aproveitar de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor, nada mais deixeis fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Então observa, mais irmãos, que o legalismo, mais irmãos, é sobre criar regras, preferências pessoais. E colocamos isso também, mais irmãos, como critério de devoção. Se você, amado irmão, tem uma rotina de vida de oração 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, esse, amado irmão, é o seu padrão pessoal de devoção. Ninguém na igreja, amados irmãos, é obrigado a ter esse padrão de devoção que você tem. Repito mais uma vez, ninguém é obrigado a ter esse padrão de devoção que você tem. Quando você tenta mostrar aos irmãos que os irmãos devem ser conforme você é, e se não forem piedosos, você está sendo um legalista. Você está sendo um legalista. São tradições humanas, são preferências sociais, preferências pessoais que os judeus haviam criado. Vamos lavar a mão antes de comer, vamos lavar nossas camas, nossos jarros. Assim como muitas outras leis que eles haviam criado, meus irmãos, como por exemplo, jejuar 2 vezes na semana. Repito, isso não foi um mandamento, meus irmãos, que nós podemos contemplar no Antigo Testamento. Conceder dízimo dos temperos, isso não foi também um mandamento de Deus. Então, essas preferências pessoais eram deles. Eles não poderiam considerar alguém menos devoto, menos piedoso, quando não tivessem frutas de regras. Quando nós fizemos isso, estamos sendo, meus irmãos, legalistas. Então, devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado, meus irmãos, com essa questão. Quando esforçamos os irmãos a serem como nós, naquilo que são nossas preferências pessoais, nós estamos, meus irmãos, plantando legalismo dentro da igreja. Estamos plantando legalismo dentro da igreja. Uma irmã, por exemplo, eu acho que uma mulher cristã se maquiar, eu não penso nisso. Tá bom, isso é para você pessoal. Só não condene a irmã quando ao seu lado se maquiar. Mulher cristã meter unhas. Eu penso que isso é vaidade. Tá bom, isso é sua preferência pessoal. Não critique a irmã quando fizer isso. Cristão que mete uma calça ajustada e uma rachide e muita vaidade. Não condene o irmão quando fazer isto. Então essas preferências pessoais não podem ser levadas como mandamentos. Então, quando essa pessoa praticar, é menos devota, o irmão é menos cristão. Eu penso que aquele irmão não está bem espiritualmente. Por quê? Porque fez aquilo. É o que ele fez. É uma preferência pessoal. Você não está agindo bem. Você está agindo com algum aspecto legalista. Você agir com algum aspecto legalista. Por exemplo,
eu sou cristão, eu não ouço músicas seculares. Por exemplo, a música do Pedro Tubier, professora, bate muito, eu não ouço a música. Tá bom, essa é a sua preferência pessoal. Não condene o irmão com menos devoto quando você encontrar a ouvir esse tipo de música. Não condene um irmão quando você vai encontrar a ouvir uma música secular, por exemplo, do filho do Justino Andanga. Não lhe condene por isso, porque isso é sua preferência pessoal. Não tem nenhuma passagem bíblica que mostre que ouvir algum tipo de música secular que não seja ofensiva é pecado. Não faça isso. Então, quando nós tentamos colocar mais esses pontos como padrão de devoção para todos, nós estamos, amados irmãos, errando. Então, devemos levar isso em consideração, que nossas preferências pessoais não devem ser colocadas, forçadas aos outros. O irmão ao seu lado não é obrigado a adotar as suas preferências pessoais. Não é obrigado a fazer isto. Então, quando nós tentamos fazer isso, nós estamos a ser legalistas. Nós não estamos a viver de uma maneira, mas irmãos, certa. Então, olha, os teus discípulos não estão a lavar as mãos. Não estão a lavar as mãos dos discípulos. Isso não é mandamento. Deixa eu mostrar para eles. Isso não é mandamento, isso é vossa tradição. E, por outra, vocês eliminaram o mandamento de Deus e colocaram lá a vossa tradição. Então, muitas das vezes, amados irmãos, o legalista, ele considera mais as suas preferências pessoais do que os mandamentos de Deus. Esse é um aspecto, amados irmãos, importante também desse assunto. Então, esse é um ponto importante que nós precisamos levar em consideração, amados irmãos. Para que vivamos de uma maneira tranquila, em paz, com uma vida espiritual, amados irmãos, saudável. Não distante, amados irmãos, desses requisitos de legalismo. Não podemos fazer, amados irmãos, isto. Então, amados irmãos, nós não podemos ser salvos por aquilo que nós fizemos. Nós não podemos manter a nossa salvação por aquilo que nós estamos fazendo dentro dela. Não podemos, isso não está na nossa responsabilidade. É Cristo. Isso é sobre Jesus, não é, amados irmãos, sobre nós. Se Cristo Jesus nos salvasse e depois dissesse, sei lá, agora o resto é com vocês, amados irmãos, estaríamos tramados. Estaríamos completamente tramados. Por outro lado, amados irmãos, legalismo é também interpretar mandamentos bíblicos de forma rígida e fria, sem misericórdia. Isso também, amados irmãos, é legalismo. Amados irmãos, abram comigo João, capítulo 8. Isso, amados irmãos, os fariseus, eles vão mostrar isso muitas das vezes. Vão mostrar isso, amados irmãos, na cura da mulher que tinha uma das mãos encurvada, em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao versículo 17. Vão mostrar isso, amados irmãos, no homem que tinha as mãos ressequidas, em Marcos 3, versículo 1 ao versículo 5. Então, os fariseus, muitas das vezes, eles vão aparecer nesses contextos. Muitas das vezes eles vão aparecer dentro desse contexto, condenando, por exemplo, Jesus Cristo por operar milagre, por exemplo, no sábado. Condenando, por exemplo, os discípulos de tentarem tirar espigas para se alimentar no sábado. Então, para o fariseu, amados irmãos, é melhor morrer do que desobedecer a lei de Deus. Então, para o fariseu, era melhor que Cristo deixasse o paralítico em sua própria doença do que curá-lo. Então, quando nós, amados irmãos, encaramos os mandamentos dessa maneira, de uma forma rígida e fria, sem misericórdia para com o próximo, nós não estamos nos comportando, amados irmãos, de uma maneira bíblica. Não estamos nos comportando de uma maneira bíblica. Cadê a misericórdia? Cristo Jesus, ele vai resumir, amados irmãos, os 10 mandamentos com o quê? Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o quê? O teu próximo. E aqui nós temos, amados irmãos, uma descrição. João capítulo 8, versículo 1 a 11 diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tomou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentou-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando.
E a lei nos mandou, Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Essa é uma tentativa de... É uma ratoeira que os discípulos, os fariseus estão a tentar colocar diante de Cristo. Isto diziam a eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ele. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou-se Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui o ponto é, amados irmãos, é que essa mulher, amados irmãos, os fariseus, eles não levaram, amados irmãos, em consideração o fato de que essa mulher estava arrependida. Você precisa ser apedrejada. É isso que está escrito. Vamos apedrejar você. Jesus Cristo mostra, amados irmãos, que é necessário mostrar a misericórdia. Assim como, por exemplo, amados irmãos, nós podemos contemplar isto em Mateus. Mateus 12. Mateus 12, versículo 1 ao versículo 7 diz: naquele tempo passou Jesus pelas searas num sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: és que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado? E ele, porém, lhe disse: não tens lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendo escrito na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vos soubesse o que significa misericórdia aquele e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Então, eles eram tão rígidos, amados irmãos, com a lei e não mostravam, amados irmãos, misericórdia para com as pessoas. Então, quando nós, amados irmãos, interpretamos um mandamento de uma maneira rígida e fria, sem misericórdia para com o próximo, amados irmãos, nós não estamos também caminhando bem. Então, essas descrições, amados irmãos, é aquilo que significa, amados irmãos, ser legalista, ser alguém que tem presença de legalismo, amados irmãos, em sua própria vida. Então, nós devemos ter cuidado, amados irmãos, com esses aspectos. E um dos pontos, amados irmãos, sobre o legalismo é a questão em relação, por exemplo, às denominações. Algumas denominações, amados irmãos, elas são legalistas. Por exemplo, a adventista, além dela, ninguém mais está salvo, é só eles que estão salvos. Testemunha de Jeová, só eles estão salvos, todos nós estamos perdidos. Isso é legalismo. Isto é legalismo. E nesse ponto, amados irmãos, ali eu lanço, amados irmãos, uma pergunta para nós. Como nós, amados irmãos, como nós lidamos, por exemplo, com irmãos que em algum momento estavam conosco e depois saem da nossa igreja e vão em outras igrejas. Por exemplo, sejam igrejas saudáveis, igrejas bíblicas. Como nós os encaramos? Se você os encara como se não fossem irmão, você também é um legalista. Se aquele que te abandonou devido a uma questão, seja ela talvez é paz bíblica ou não bíblica, deixa de ser salvo, você está sendo legalista. A salvação não é simplesmente onde você... Os salvos não estão simplesmente onde você congrega. Os salvos estão espalhados em várias partes do mundo. Os salvos não somos simplesmente nós.
não somos simplesmente nós que conhecemos a verdade. Não somos simplesmente nós que fomos alcançados pela graça de Deus. Não. Existem várias pessoas que também foram alcançadas pela mesma graça. Então, esse é um ponto importante que nós devemos levar em consideração. E às vezes, amados irmãos, essa questão não é sobre o que nós dizemos. Às vezes, é conforme nós tratamos essas pessoas. O irmão saiu de onde você está, por exemplo, e a partir daquele momento você já não me saúda. Está se encontrar nem paz do Senhor, nem nada. Isso não é evangelho. Está errado. Está errado. Erradíssimo. É que independentemente do ponto que os levou a separar, você ainda são irmão em Cristo. A menos que ele saia daqui e vai, por exemplo, nos santos, né? Na católica. Não, ali é outra conversa. É um apóstata. Se apostatou da fé. Mas se a pessoa foi numa igreja bíblica, irmãos, ele ainda é nosso irmão, independentemente das indiferenças. Não podemos mostrar um comportamento de indiferente para com ele. Esses são assuntos, amados irmãos, importantes que nós devemos levar em consideração. Então, repito, esses são pontos importantes. O legalista, amados irmãos, ele confia nas suas próprias obras como base de aceitação diante dos olhos de Deus. Ô Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana. Ô Senhor, eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho. Esse que está aqui do meu lado, esse não faz nada, ainda é um publicano. Ele está plantando uma riqueza nas custas dos pobres. Isso é errado. Então nós não podemos enxergar essas obras como o requisito de aceitação diante dos olhos de Deus. Cristo, amados irmãos, Deus nos aceita, por quê? Porque nós cremos no seu Filho amado. Amados irmãos, a salvação também não é pela obediência. Nós não somos salvos porque obedecemos. Nós obedecemos porque somos salvos. As nossas obras foram feitas, criadas em Cristo Jesus. Para quê? Para que andássemos nela. Dentro da salvação, não fora dela. Então, a nossa obediência, ela é a consequência da salvação e não a causa. Então, toda pessoa que diz, amados irmãos, que a salvação é pela obediência, precisamos fazer aquilo, precisamos cumprir aquilo, precisamos cumprir um montão de regras para sermos salvos, para atingirmos o alto grau de aceitação diante de Deus. Isso é legalismo. Está distante, amados irmãos, da cruz. Quando nós, amados irmãos, criamos regras sobre preferências pessoais e tentamos colocar na vida dos irmãos para que eles sejam conforme nós somos, e caso não fazendo tais coisas, serão rotulados como menos piedosos, nós também não estamos vivendo de uma maneira certa. Nossas preferências pessoais são nossas, não são dos irmãos. Se você, por exemplo, consegue ler as escrituras em 2 meses, isso é você. Não coloque isso como padrão. Não exija que o teu irmão ao lado faça isso. E não rotule o teu irmão como menos piedoso, caso essa não for, por exemplo, a sua maneira de ser, a sua meta. Não, ele não é menos piedoso devido a isso. Então devemos ter, amados irmãos, cuidado com esses pontos. Quando nós, amados irmãos, interpretamos os mandamentos de Deus de uma maneira rígida e fria, sem misericórdia, também, amados irmãos, estamos vivendo com algum aspecto legalista em nossa própria vida. Então, nós, amados irmãos, devemos simplesmente abraçar, amados irmãos, o Evangelho. O Evangelho, amados irmãos, ele é a cura, amados irmãos, para o legalismo. O Evangelho de Jesus Cristo, amados irmãos, ele é a cura, amados irmãos, para o legalismo. Ele nos sara, ele nos cura, amados irmãos. É o jugo suave e leve que Cristo Jesus nos concede. Não é um jugo pesado, amados irmãos, feito com regras que você pode fazer, e caso você não fazer, você não será salvo. Não é sobre isso, amados irmãos. O Evangelho não é, amados irmãos, sobre isso. Então, é isso, amados irmãos, que significa ser legalista. Se encontrarmos um irmão com essas descrições, essas características dentro da congregação, devemos, com amor e mansidão, sentar com o irmão e lhe mostrar, amado irmão, isso no Evangelho. Você precisa se retratar com essa tua visão. Se retrate, isso no Evangelho.
Se retrate quanto a essa questão. E Deus pode conceder graça, Deus se retratar. Conforme eu disse, muitos pensam dessa maneira, porque têm uma compreensão errada a respeito do Evangelho. E eu disse que, amados irmãos, em algum momento da minha vida cristã também pensava dessa maneira. E é simplesmente fardo pesado que nós estamos entregando às pessoas. Porque nunca ninguém conseguirá cumprir a lei de Deus com perfeição. Nunca. Nunca. Os mesmos fariseus que se apoiavam nessas coisas eram os mesmos que devoravam a casa das viúvas com pretexto de prolongar as orações. Eram os mesmos que Cristo diz que eram hipócritas. Não tem. Ninguém consegue cumprir a lei com perfeição. O único que fez isso é Cristo. É Cristo Jesus. Então, amados irmãos, observem que o Evangelho ele realmente é um jugo suave. Você é salvo não por aquilo que você faz ou por aquilo que você fará, por aquilo que alguém já fez por ti. Queria simplesmente receber essa gratidão, esse dom da graça de Deus. Isso, amados irmãos, é o Evangelho. E se alguém, amados irmãos, não tem Cristo em seu coração e está ouvindo, amados irmãos, essa mensagem, você precisa saber algo. Você não pode agradar a Deus por meio das suas próprias obras. Você não é a solução dos seus próprios problemas. A chave não está nas tuas mãos. Você não consegue se salvar a ti mesmo. Não, você não consegue. Você não consegue. E o padrão de justiça, o padrão de salvação de Deus, ele exige, amados irmãos, justiça. Ele exige, amados irmãos, perfeição. Mas não é sobre uma perfeição, amados irmãos, que nós temos. É por uma perfeição, amados irmãos, em nós imputada. Por esse motivo nós contemplamos as Escrituras chamando-nos de justos, santos. Então, a única maneira, amados irmãos, que as pessoas que não têm Cristo em seus corações, para serem salvos, amados irmãos, é crendo em Jesus Cristo. E Cristo Jesus tem a justiça que lhe será imputada. Cristo Jesus tem a justiça que lhe será imputada. Então, nós cremos em Cristo Jesus para quê? Para sermos justificados, para recebermos justiça dele por meio da fé. E repito, mais uma vez, toda pessoa que não tem justiça de Deus, imputada por Cristo, amados irmãos, ela é alva da ira de Deus. E a justiça de Deus, amados irmãos, em algum momento ela será satisfeita. Ou o homem, amados irmãos, ele satisfaz a justiça de Deus em Cristo, ou entra a justiça de Deus satisfeita nele no inferno. Deus, amados irmãos, ele vai satisfazer a sua justiça nos ímpios no inferno. Não tem, amados irmãos, uma outra maneira. Ou o homem crê em Cristo e a justiça de Jesus lhe é imputada, ou então o homem, ele é alvo da ira de Deus. E Deus, amados irmãos, satisfará a sua justiça no inferno nele. E, amados irmãos, essa não é uma boa descrição. Não é isto, amados irmãos, que nós esperamos dos homens. Não é isto. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos de Deus para ser alvo do seu juízo, da sua justiça. Não é isto que você deseja. Então crê em Jesus Cristo. E Cristo Jesus tem justiça. Essa justiça lhe será imputada. Você será filho de Deus. Você será considerado santo, filho, justo. Não por aquilo que você fez, mas por aquilo que alguém fez por ti na cruz do Calvário. Receba simplesmente a salvação como dom único e exclusivo de Deus. Se você enxergar a salvação como algo que você emprega as forças para poder obter, você não pode ser salvo. Você não jamais será salvo. Nunca poderá ser salvo. Um dia desses, amados irmãos, partilhando o Evangelho com alguns estagiários no local de serviço. Estava então partilhando o Evangelho com eles e alguém me perguntou: é impossível ser salvo? Eu perguntei por que. Ele disse: é impossível porque ninguém pode agradar a Deus. Ninguém. E nunca, por exemplo, em algum momento pecar. Eu disse: sim, realmente é impossível. E eu lhe manifesto lá. Só que essa obediência precisa mostrar, não é sobre mim, não sou eu que vou fazer. Cristo Jesus fez isto por mim. Isso é o Evangelho. Então, quando nós apresentamos o Evangelho, amados irmãos, para as pessoas, desta maneira, o Evangelho, amados irmãos, é uma esperança para as pessoas.
é uma esperança de vida. Afinal, não é sobre o que eu faço, não é eu me esforçar para ser obediente a Deus, não é eu me esforçar para ser santo, não é sobre isso. Alguém fez isso por ti, creia simplesmente. É por isso que é dom maravilhoso de Deus. É dom, é oferta, amados irmãos de Deus. Então, crê em Cristo e tu serás salvo. Crê em Cristo e tu terás a justiça de Deus lhe imputada por meio do seu Filho. E se você não crê em Cristo, em algum momento, Cristo Jesus, Deus, satisfará a sua justiça em ti, no inferno. Então esse é o assunto, amados irmãos, que nós pretendíamos manifestar hoje aos amados irmãos. E no dia 7, amados irmãos, nós vamos prosseguir falando sobre o que não é, então, legalismo. Por quê? Porque existe, amados irmãos, distorção a respeito, amados irmãos, desse assunto. Então os irmãos podem orar em nome de Jesus Cristo.